que a gente pode esperar, então, para esse eclipse? Qual que é o tema de maior aprendizado? Um cavaleiro de ouros, falando sobretudo da paciência e da disciplina em continuar cultivando aquilo que você quer ver crescer. E uma rainha de paus. Mais uma carta para o tema desse eclipse. E o 10 de copas. O que mais que a gente pode saber para essa leitura de eclipse lunar em peixes? Olha, o 10 de copas novamente aparecendo aqui para nós na leitura. Existe um destino garantido aqui, né? Um destino de realização e harmonia familiar. 10 de copas tá falando também da sua escala de família, das relações que realmente têm valor para você, que precisam da sua nutrição, porque são as relações que também te nutrem. Então, são as suas raízes fundamentais. Aqui tem um destino garantido, né? Olha que lindo o alinhamento desse 10 de copas em dois decks diferentes de cartas. E aqui a gente tem, junto com essa rainha de paus, um pajem de copas. Então, existe uma maturidade emocional que também se relaciona diretamente com uma fonte de poder pessoal incrível. Então, lapidar esse movimento da sua sensibilidade, dos seus dons. O pajem de copas também traz a consciência, a nossa arte, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de ver e produzir arte na nossa vida, cotidianamente, trazendo harmonia e expressando mesmo a nossa arte quando a gente canta, quando a gente dança, quando a gente desenha, quando a gente escreve, quando a gente conversa, quando a gente está se dedicando a ver as coisas por essa ótica venusiana, né, da beleza mesmo, que é estar vivo. Então, existe isso num patamar de início de desenvolvimento, existe isso com um potencial de crescimento muito grande, associado a uma fonte de poder pessoal, que é essa rainha de paus, né? O poder pessoal do brilho, daquilo que arde internamente, da tua autenticidade no mundo. Isso é uma combinação muito poderosa também. Então, novamente, a gente tem um alinhamento aqui também na primeira coluna com o 2 de ouros, que pede paciência novamente, equilibra, faz o que tem que ser feito para que as coisas possam ter sustentabilidade e crescerem e se desenvolverem, porque de um pajem a gente vai para um 10 de copas. Existe um crescimento garantido, natural. E aqui o que a gente tem no oculto é o diabo. O diabo nem sempre ele não precisa ser visto como um arquétipo negativo. Ele tem luz e ele tem sombra. Na luz, o que eu enxergo na associação desse arcano do diabo com um rei de espadas? Existe sabedoria em comunicar e articular estrategicamente os próximos passos diante de algo que é fonte de ambição. E ambição é diferente de ganância. O diabo aqui, ele vai falar também daquilo que torna a matéria um foco do nosso interesse. Que são questões que a gente pode falar, que são mais pertinentes ao campo de consciência do ego, mas que não necessariamente são negativas. Reconhecimento quando você faz o bom trabalho é muito positivo. Que você receba um retorno financeiro pelo que você faz é muito positivo. Que você seja visto como uma fonte de um conhecimento, como uma pessoa que pode ajudar outras pessoas, ou como uma figura que faz a diferença por onde passa, que ajuda a sua comunidade, isso é positivo. Só que quando a gente vê esses aspectos na sombra, aí a gente vai falar da vaidade, aí a gente vai falar da ganância, aí a gente vai falar de uma distorção desses aspectos. Mas esses aspectos na luz são muito positivos e são pertencentes ao campo de consciência do ego. A gente não tem que negar o nosso ego, mas sim integrar o que é importante para ele também. Então, quando a gente faz essa combinação de rei de espadas com o diabo, a gente está pedindo que haja estratégia para que a gente possa atender algumas necessidades da sua escala do ego, sim, sem se sentir culpado por isso, sem achar que isso é algum retrocesso no seu desenvolvimento espiritual. Não, negar o seu ego não vai, de fato, te tornar alguém mais elevado espiritualmente. Não é assim que funciona. O ego é uma estrutura da sua existência. Ele te ajuda no processo de individuação. Ele é parte de quem você é. Só que o que não devemos fazer, né, o que nos pede o caminho de autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, o que essas esferas da vida nos pedem é que a gente olhe para o ego e coloque ele no lugar dele. Porque muitas vezes o ego não tem consciência do melhor caminho de possibilidades. Ele trabalha a partir do que ele já conhece. Então ele acaba tendo uma tendência a voltar para o que é conhecido e não permitir o desenvolvimento e o crescimento.
Então a gente coloca o ego no lugar que ele tem que estar. A gente não dá mais nem menos espaço para ele. É o ponto justo. Não é negando o nosso ego que a gente vai se tornar mais iluminados, né? E isso é um auto-engano, né? Não vamos por esse caminho. Então eu gosto quando o arcano do diabo aparece pra gente trazer esse tipo de reflexão. E a gente tá falando, sim, de reconhecimento, prosperidade financeira, ambição saudável, que é diferente de competição. É a vontade de crescer, é a vontade de sustentar algo ao longo do tempo. São ambições que também nos motivam em direção a desenvolver novos projetos. E isso é muito importante. Então, o diabo aqui, como o primeiro arcano maior que apareceu nessa leitura, tá falando com a gente diretamente nesse ponto. Não negue o seu ego, porque esse caminho também é um caminho de extremos. Esse caminho também não é um caminho do meio. E muitas vezes o que você precisa para integrar melhor as necessidades do seu ego, no ponto justo, é ter visão estratégica do que deve ser feito. E fazer. Porque se tem uma coisa que o Rei de Espadas faz, é a ação lógica. É a ação despretensiosa. Ele faz porque tem que ser feito. E repetidas vezes, quando a gente faz o que tem que ser feito, a gente chega a lapidar o que a gente quer masterizar. Então, é sobre isso essa leitura, é sobre equilibrar as polaridades com disciplina, com paciência, sem pressa, encontrando maturidade no caminho entre o desenvolvimento do seu poder pessoal e os seus dons e a sua criatividade, encontrando passo entre esse pajem e essa rainha, encontrando novamente um caminho do meio, porque existe uma manifestação e uma realização pessoal que te nutre emocionalmente. E quando você tem o teu campo emocional em equilíbrio, fica muito mais fácil caminhar pela vida. Então, quando nessa leitura a gente tem esse alinhamento, o incentivo é que você realmente possa olhar com estratégia, fazer o que tem que ser feito com desapego, buscando dar o seu melhor e buscando nutrir todas as partes de quem você é. Vamos pegar uma última carta aqui para encerrar essa reflexão de eclipse lunar. O que mais que tem que ser trabalhado? O que tem que ser trabalhado, para além disso que a gente vem conversando, é a capacidade de se permitir ajustar a rota, se permitir o perdão, realmente nutrir as suas raízes para que você possa se permitir abraçar esse novo. Eu gosto muito dessa carta porque ela fala das nossas raízes. Quando a gente tem as raízes em equilíbrio, bem nutridas, num solo fértil, a gente consegue se desenvolver. Então, é o perdão. Então, ter a capacidade de se perdoar. As crianças douradas, é uma carta que fala da criança interior. Achei bem interessante porque se a gente está falando do Nó do Sul, a gente está falando também desse passado. E nos primeiros 7 anos da vida a gente constrói um sistema de crenças que vai influenciar muito de como na vida adulta a gente vai responder a determinadas circunstâncias. Então, um pedido para que você possa abrir um espaço de escuta das necessidades da sua criança interior, entendendo que precisa de perdão. Perdão para você, perdão para o outro que possa ter invadido o seu espaço e gerado uma impressão, gerado uma resposta emocional intensa, gerado uma busca por validação, por amor, enfim, gerado um sistema que veio encarcerando a sua criança, enfim. E por último, a gente tem a carta da Terra ativada, lugares de poder, linhas lei. Confie onde você está sendo guiado a ir. Então, é observar nessas próximas semanas os lugares em que você se sente convidado a ir, a estar, e estar mais receptivo também a navegar por lugares diferentes, porque essa carta, ela aparece quando existe a possibilidade de você acessar novos códigos internos, novas capacidades, novos pontos de vista, na medida em que você cruza por um lugar específico. Perceba onde você está sendo guiado a ir e se permita caminhar em direção a isso para descobrir o que existe de potencial naquele lugar, se são pessoas, se são ideias, se são pontos de vista mesmo, literais, em que você vai ver uma nova perspectiva, um novo horizonte, e isso mexe internamente com você. Então aqui a gente também está falando sobre isso, focos de atenção nesse eclipse lunar. O que a sua criança interior está querendo te dizer, qual é a comunicação interna que vocês estabelecem, a sua consciência hoje e a memória que existe na consciência da sua criança interior, no que foi vivido de bom, de ruim. Quais são as camadas desse estado de consciência, dessas memórias, que precisam ser integradas por você, que precisam ser revisitadas e que precisam de uma liberação, de um perdão, para que tenha mais leveza, para que seja possível dançar mais com
os nossos dons, as nossas possibilidades que se expressam tão livremente quando a gente é criança, né? E, por fim, também observar os lugares em que você se sente convidado a estar, a ocupar, a descobrir, a caminhar, porque esses lugares em que você está se sentindo atraído a ir, provavelmente tem o potencial de te trazer uma nova perspectiva importante para os próximos passos aí da sua vida. Eu espero que eu possa ter ajudado com essa leitura e a gente se vê aqui no canal.